Graça e paz para todos que estão agora nos assistindo por esse vídeo, aquele momento que Deus tem nos concedido para que a gente medite sobre as coisas profundas de Deus, porque não adianta viver vida espiritual se não for através das coisas profundas de Deus, é uma incoerência. E ontem, no nosso bate-papo diário, eu disse o seguinte: se a palavra que você tem ouvido, se a pregação que você tem ouvido, eu não quero saber qual é a tua denominação. Não me importa isso aí. Se essa palavra, se essa pregação não ofende você, se ela não mexe com a tua consciência, se ela não desperta em você uma vida de santificação, de viver afastado do que é profano, de devotamento, de dedicação, né, de entrega a Deus, você não está ouvindo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo ensinos de demônios. E eu lembro que eu disse que tem pessoas que só querem ouvir sobre os milagres que Jesus realizou. Se falar dos milagres, elas acham que a pregação foi maravilhosa, foi espetacular. Outros só querem ouvir uma pregação triunfalista, tipo a que esses pregadores da teologia da prosperidade faz, né? É uma pregação de autoajuda. Outros só querem ouvir uma pregação que fale de predestinação, que fale da provisão de Deus. Mas o problema é que essas pessoas jamais querem ouvir uma pregação que exorte que o cristão tem que viver vida reta, tem que obedecer os mandamentos. Não querem ouvir. O apóstolo Paulo, meus irmãos, foi um homem que viveu a sua vida sendo perseguido de cidade em cidade, muitas vezes preso, espancado, injuriado, vítima de calúnias violentas. Aí eu pergunto, por que você acha que faziam isso com Paulo? Qual é a sua opinião? Por que você acha que Paulo era perseguido de cidade em cidade? Preso, apanhou de vara, apanhou de chicote, queriam assassiná-lo. Será que era porque Paulo chegava nas cidades prometendo cura, dizendo, olha, eu vou distribuir uma toalhinha que eu enxugo o meu suor, e se você pegar essa toalhinha você vai ser curado? Será que é porque Paulo chegava nas cidades com Mike Murdock de lado e dizia, se vocês me derem R$1.000, Deus vai abençoar a vida de vocês, Deus vai dar riqueza para vocês? Será que era por isso? Não! Era porque Paulo anunciava a verdade de Deus, Paulo denunciava o pecado do povo, Paulo apontava o dedo para os falsos pastores, ele combatia o falso cristianismo, ele batia de frente com os inimigos da verdade, com os inimigos de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, abra por favor na tua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante, olha o que Paulo fala para a igreja. Ele diz assim para a igreja dos Coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Já imaginou um pastor chegar hoje numa igreja, qualquer igreja, e dizer isso aqui? Eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, eu só posso falar com vocês, vendo vocês como pessoas carnais. Aí ele diz, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Tremendo isso aqui, né? Agora, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13 em diante, o apóstolo diz assim, porque os tais, estava apontando, dizendo quem eram esses tais. Os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Aí ele diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Paulo diz, são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, são ministros de Satanás, querendo se passar como se fosse ministro de Cristo. Então o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar que coisas fúteis o mundo aplaude, o mundo gosta, o mundo elogia. O mundo só não gosta quando se fala de coisas que denuncia as suas vidas erradas, sua imoralidade, sua depravação. Porque o pensamento que tem prevalecido no mundo de hoje
é que uma pessoa pode ser cristã sem que seja necessário haver mudanças na sua vida. Cristão gay, cristão ladrão, cristão adúltero, cristão cachaceiro, cristão adorador de ídolos. É esse o pensamento. Irmãos, isso é impossível. Isso é a profanação da verdade. Outro dia eu peguei um táxi chegando em Fortaleza, no aeroporto, para ir para a igreja, e o motorista disse para mim, ele estava ouvindo um hino de louvor no rádio do carro, eu perguntei, o senhor é cristão? Ele disse, eu sou católico não praticante. Bom, isso é o que mais tem, né? Católico não praticante. 99% dos que se dizem católicos são não praticantes. Agora, uma coisa eu quero dizer para você, não existe ninguém na face da terra que seja cristão não praticante. Isso é impossível. Pode ser católico não praticante, pode ser batista não praticante, presbiteriano não praticante, Cristo é vida não praticante, agora cristão não praticante é possível. Então eu volto a perguntar, o que é que você vê quando você olha para a cruz? Quando você contempla o que aconteceu há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, no Monte Gólgota, no Monte Calvário? Eu vejo, meus irmãos, que o mesmo desprezo que as pessoas demonstravam por Jesus naquele tempo, hoje as pessoas demonstram muito mais desprezo. Eu vou fazer uma reflexão com você, você vai entender por que eu estou dizendo isso. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2, Isaías diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A multidão estava ali assistindo o assassinato de Jesus, a crucificação de Jesus, mas para aquela multidão, para os líderes políticos, para os líderes religiosos, era apenas a execução de mais um criminoso. Eles não viram nada demais em Jesus. Para eles, era apenas um criminoso qualquer que estava sendo morto. Então, o Senhor Jesus Cristo estava ali apenas a alguns passos dele, e eles não viam nada demais em Jesus, não conseguiam contemplar que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, acontece a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas ouvem o Evangelho da graça de Deus, que é o único Evangelho para a igreja, que é o que Jesus ressuscitado revelou a Paulo, que é a palavra que substituiu a lei. E elas não veem nada demais nisso. Elas acham que Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso criou-se uma tradição dentro da igreja. Observe, 99% dos pastores, ou quando estão na televisão, ou num rádio, ou num púlpito, e vão pregar, e 99% das vezes só abrem a Bíblia em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vão às epístolas de Paulo, porque não manejam bem a palavra da verdade. Isso é cruel, isso é terrível. Ouvem essa verdade, não veem nada demais nela. Então, para eles, Jesus era apenas mais um judeu qualquer que estava sendo executado. Eles não viam em Jesus nenhuma beleza, nada. É a mesma coisa hoje. Se não houver promessas de cura, promessa da pessoa adquirir bens materiais, as pessoas não veem nele nenhuma beleza. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Elas vão aos templos seduzidas não por Deus, não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que elas imaginam que Deus possa lhes conceder. No versículo 5, Isaías 53, 5 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos amados, Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele não foi ferido na cruz para que nós tivéssemos casa, automóvel, riqueza, dinheiro, fama, sucesso. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas maldades. A sociedade não gosta de ouvir isso. A sociedade civil e a sociedade religiosa detestam ouvir isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você vê, as pessoas não gostam de ouvir falar de um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que disciplina, um Deus que se ira, porque elas não querem um Deus
Elas querem um cúmplice para suas vidas erradas. Elas querem um cúmplice para os seus pecados, para as suas maldades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas contusões, pelo seu corpo arrebentado, pela sua carne completamente dilacerada, nós fomos sarados. Então o que é que nós vemos quando olhamos para a cruz? O que é que nós vemos? Na cruz nós vemos a Páscoa perfeita, o Cordeiro perfeito. Essa Páscoa começou a ser mostrada quando os judeus estavam lá no Egito, lembra? Que Deus mandou matar um cordeiro, um para cada família, aspergiu o sangue sobre os umbrais da porta, que quando o anjo destruidor viesse matar todos os primogênitos do Egito, não mataria ninguém que tivesse o sangue aspergido na porta, nos umbrais da porta. Então, a partir daquele cordeiro que foi imolado no Egito, todas as vezes que você vê lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, os hebreus imolando um cordeiro, aquele cordeiro imolado apontava para a pessoa de Jesus, que era o cordeiro perfeito. Isso é tremendo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que libertaria o povo de Deus da escravidão do pecado para viver na liberdade do reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo disse em 1 Coríntios 5,7, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Né? Deixa eu mostrar aqui. Às vezes eu não consigo falar as passagens bíblicas sem mostrar na Bíblia, para que a gente possa conferir coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mas na sequência, o apóstolo diz como é que nós devemos celebrar a Páscoa, né? Que acabamos de fazer há pouco tempo atrás. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O que é esse velho fermento? É a nossa antiga vida de pecados, de erros, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. É a nossa antiga vida de transgressões à palavra, de desobediência à palavra. No versículo 7, Paulo disse que o cristão é uma nova massa sem fermento, sem pecados. Porque uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, uma pessoa que diz que é convertida, não pode ser uma pessoa maldosa, não pode ser uma pessoa maliciosa. Às vezes o que é que a gente vê? A pessoa está dentro do templo, finge ser cristão, mas na verdade é o joio no meio do trigo. E chega uma hora que ela não aguenta mais fingir e volta para a lama do pecado. Essa é que é a verdade. Mas quando alguém encontra com ela na rua e diz assim: por que você não está indo mais à igreja? Por que você não está indo mais aos cultos? Aí ela, com toda malícia, com toda maldade, diz: não, é porque eu vi coisas erradas. Mas o que você viu de errado? Não, eu prefiro não falar. Aí deixa uma interrogação do tamanho do mundo para cada um fazer a conjectura que desejar fazer. Às vezes você vê uma mulher dentro de um templo se vestindo como se vestiam as prostitutas baratas, se vestindo como se veste uma vadia, e ela é considerada cristã, ela é considerada nascida de novo. O sujeito está dentro de um templo, devora as mulheres com os olhos, dá cantada em uma, dá cantada em outra, mas é considerado cristão. Isso é um absurdo. Então, o que Deus está dizendo aqui através de Paulo é que os homens que se dizem de Deus, que amam a Deus, que têm o Espírito Santo, que dizem que têm o Espírito Santo, mas vivem uma vida contrária ao que a Bíblia diz, não são de Deus. Eles apenas dizem, são impostores, são enganadores. Então, meu irmão amado e minha irmã em Cristo, quem olha para a cruz e entende que Jesus foi moído pelas suas transgressões,
não vive mais em transgressões. Quem olha para a cruz do Calvário e entende que Jesus morreu, que Jesus padeceu, que pelas suas pisaduras ele foi sarado, que Jesus sofreu em seu lugar, ele apresenta o fruto do Espírito, que é o que prova que uma pessoa é de Deus. Não é a roupa, essa palhaçada que você vê no mundo pentecostal. Lá vem uma irmã em Cristo. Como é que você sabe que ela é uma irmã em Cristo? Pela roupa. Não aquele vestidão, aquele cabelão parece um bolo de noiva, né, na cabeça. Não, é uma irmã em Cristo. E é pela roupa que sabe que é irmã em Cristo. Por isso que a hipocrisia reina. Se pegar um travesti, desses que parece mulher mesmo, né, que tem cabelão, aí tirar os esmaltes, tirar a maquiagem, botar um vestidão, amarrar um cocó aqui na cabeça, botar uma Bíblia debaixo do braço, todo mundo que passar por ela vai dizer: Pai do Senhor, irmã. E é um travesti. Que hipocrisia. O homem com um paletó marrom, gravata amarela, aquela coisa bem cafona. Vão gostar de ser cafona assim no reino da cafonice? Não, é um irmão em Cristo. Aí fica com aquela cara de delegado de polícia, com raiva. Não, é um irmão em Cristo. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmão. Não. O que prova que a pessoa é de Deus, que é um irmão em Cristo, é quando a pessoa apresenta na sua vida diária, no seu viver, o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí você diz: isso é de Deus, isso é nascido de Deus. Agora não é apresentar um ou outro. Não, eu tenho o fruto do amor, mas não tenho o fruto da alegria. Sou mal-humorado às pampas. Não, eu tenho o fruto da fidelidade, mas mansidão eu não tenho. Se pisar no meu pé, eu vou no pescoço e mordo a jugular e chupo sangue. Isso não é nascido de Deus. É o fruto. É como uma laranja. Você pega a laranja, ela tem a casca de fora, você tira aquela casca grossa, aí vem uma película branca, né, uma casquinha mais suave, você tira, aparecem os gomos da laranja. Se você abrir cada gomo daquele, tem uma porção de gomos pequenininhos dentro. Quando você quebra o pequenininho, aqui está o suco da laranja, e ainda tem as sementes. É um fruto inteiro. O nascido de Deus tem que apresentar todas essas virtudes aqui. Uma pessoa nascida de Deus, para ela, o culto é prioridade. O obedecer a palavra é uma coisa que é levada a sério. Ela demonstra uma profunda gratidão a Deus. Ela tem amor ao próximo, ela ama o pastor, ela ama os irmãos, ela evangeliza, ela fala da verdade da graça para sua família incrédula, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho. Se ela está dentro de um ônibus, senta alguém do lado e puxa assunto, ela já aproveita e evangeliza. Evangelizar a verdade. Isso é que prova que a pessoa é verdadeiramente cristã. Não é ficar, não, porque Jesus é amor, passando a mão na cabeça de todo mundo, achando que todo mundo que tem uma Bíblia e se autodenomina pastor é pastor. Porque não é o que nós temos assistido nos dias de hoje? Isso não é ser cristão. Isso é ser anticristo, contra Jesus, contra a verdade. No próximo encontro, nós vamos falar mais coisas que vão edificar muito a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, tá? Até lá para todos.